Meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, uma alegria, estamos começando mais um programa Pergunte e Responderemos, cujo objetivo é tirar suas dúvidas sobre as questões da nossa fé, assim de maneira bem objetiva, bem rápida, porque são muitas perguntas que chegam para nós, ok? Vamos pedir a Nossa Senhora, como sempre, que nos ajude a responder essas perguntas de acordo com aquilo que ensina o Sagrado Magistério da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero saudar os amigos que estão aqui no nosso estúdio Santa Clara. Temos amigos de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Quem são? Pode levantar a mão que o câmera vai mostrá-los. Alguém da cidade de Colombo, no Paraná, é isso? Certo? Santiago, Rio Grande do Sul. Está lá. Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Candes, Bahia? Ok. Ipatinga, Minas Gerais, São Paulo, capital, Rio de Janeiro, capital, Florianópolis, Santa Catarina, Cachoeira Paulista e Brasília, Distrito Federal. Uma alegria receber vocês aqui para o nosso Pergunte e Responderemos. Nós respondemos as perguntas, aquelas perguntas que não têm uma, vamos dizer assim, resposta objetiva na doutrina católica, a gente dá uma opinião. Okay? Aí segue a opinião quem quiser. E quando é um assunto que precisa uma explicação mais detalhada, eu indico algum livro ou alguma fonte que você possa pesquisar. Ok? Eu quero, inclusive, mostrar aqui hoje o lançamento da Canção Nova, lançamento do padre Marlon Múcio. Está sempre aqui na Canção Nova, prega sobre cura, libertação. Não é? O livro dele, O Remédio é Jesus. É um livro, não é? O próprio nome Jesus. O Remédio é Jesus. Jesus cura, liberta. Então, o padre Marlon escreveu esse livrinho bem objetivo, né, explicando isso tudo. Quero mostrar um livro que eu estou lançando esta semana, A Reforma Protestante. Eu sou professor de História da Igreja e esse é um assunto que merece um estudo à parte, porque é bem os acontecimentos mais importantes da história moderna da Igreja, né? Então, o que foi a Reforma Protestante? Todo o desdobramento, Calvino, Lutero, Zwinglio, todas as divisões, né, das comunidades protestantes que existem no mundo. Então, esse livro baseado nos grandes historiadores, Daniel Ruppes, D. Estevão Bittencourt, O'Brien e outros grandes historiadores. Apenas eu faço assim, espécie de uma monografia, né, e coloco aqui para que as pessoas entendam, ok? Muito bem, a Canção Nova, você sabe muito bem, tem duas revistas, né? Uma revista para os adultos e uma revista para criança, ok? Essa revista vem acompanhada de um boleto para que você ajude a Canção Nova. Cada revista dessa custa R$10 para a Canção Nova para chegar até você. É o custo de impressão da revista, é o custo do correio e também o custo do banco que cobra para receber o seu pagamento. Então, no boleto aqui, hoje o correio, o banco obriga que venha já marcado a taxa de contribuição. Então, você se você fizer apenas uma doação de R$10 para a Canção Nova não recebe nada, porque R$10 é o custo da revista para chegar até você. Então, a Canção Nova pede que você, aqui, esse boleto vem marcado aqui R$30, ok? Você sabe bem que a Canção Nova não tem propaganda, não tem comercial, e fica 24 horas no ar. Tanto a rádio, como a TV, como a internet e as casas de missões no mundo inteiro. Okay? Então aqui nós temos a última revista, Fé e Família, Formando Campeões, e a revista das crianças. A revista das crianças é a mesma coisa. O pai, a mãe que quiser receber essa revista para as crianças, uma revista muito boa para a criança, né? Você, inclusive, depois que lê, não deve jogar fora, passe para outra família, leve para alguma instituição, não sei, escola, porque tem histórias de catequese, tem histórias bíblicas, ok? Para as crianças. E vem também um boleto
para que essa revista custa também R$10 para chegar até você. Então, os pais que quiserem receber essa revista devem fazer também a sua contribuição, ok? Muito bem, vamos então às perguntas que já chegaram aqui. No primeiro bloco eu respondo as perguntas que chegaram por telefone, por Facebook, e no segundo bloco as perguntas que chegam por e-mail vão aparecer ali no plasma, no segundo bloco. Muito bem, deixa eu ver se aqui não esqueci de falar nada que é importante. Bom, uma informação também importante aqui é o seguinte: você pode acompanhar o conteúdo desse programa também pelo Facebook, ok? Então tem esta possibilidade, facebook.com/pergunte e responderemos CN, facebook.com/pergunte e responderemos CN, CN de Canção Nova, ok? E aí você pode assistir também. Muito bem, as perguntas aqui, vamos começar pela pergunta do João Gabriel, que é de Belém, né? O João pergunta o seguinte, Belém do Pará, o João pergunta o seguinte: na missa da virada do ano, pode cantar músicas seculares? Ô João, na verdade, nenhuma missa deve cantar música secular. Na missa deve cantar música sacra, ou seja, música feita para a missa. Então, o canto de entrada, o canto do ofertório, o canto da comunhão. Não deve ser música popular, deve ser música sacra, música cuja letra é da Bíblia, ou a letra, não sei, fala de um mistério da fé, um mistério da igreja. Não é só a missa de virada do ano, é qualquer missa. Elida Araújo, de Campina Grande, na Paraíba, via Facebook. Qual a opinião da Igreja Católica a respeito de uma nova denominação chamada Igreja Orgânica? Ô Elida, não sendo Igreja Católica, Apostólica, Romana, não tem nada a ver com a Igreja Católica. A Igreja nem se pronuncia, entendeu? A Igreja nem precisa dizer, olha, essa igreja aqui não tem nada a ver conosco católico. Então, surgem muitos tipos de igreja, com 1000 denominações diferentes. A igreja não se preocupa de falar nada sobre ela. A igreja só diz o seguinte: a nossa igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ok? Marcos de Limeira, em São Paulo, pergunta o seguinte: gostaria que o senhor explicasse o Pentecoste, que fala os Atos dos Apóstolos 2. Ô Marcos, os Atos dos Apóstolos 2 narra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e a Virgem Maria. Jesus, antes de subir para o céu, falou para os apóstolos: esperem em Jerusalém, né? O cumprimento da promessa. Que promessa? O envio do Espírito Santo. Então os apóstolos foram lá para o cenáculo, ficaram ali como que numa novena, né? 9 dias ali, em oração com a Virgem Maria, e o Espírito Santo desceu. Ou seja, ali começou a vida pública da igreja. A partir dali, os apóstolos começaram a pregar em Jerusalém, foram perseguidos, aí chegou até Roma, tal. O fogo do Espírito Santo, a força do Espírito Santo. Jesus tinha dito para os apóstolos: não saiam de Jerusalém antes de vocês receberem o Espírito Santo. Porque Jesus sabia que aqueles apóstolos não tinham condição nenhuma de pregar o Evangelho. Todos eles fugiram quando Jesus foi preso. Só ficou João. Mas a hora que o Espírito Santo veio, esses jovens ficaram corajosos. Enfrentaram as perseguições. Quase que todos morreram martirizados. Né? É a força do alto. Okay? Eu escrevi um livro. Eu participo da renovação carismática desde que ela chegou ao Brasil, praticamente, mais de 40 anos. Então eu escrevi um livro contando toda essa história. Descerá sobre vós o Espírito Santo. São praticamente 40 anos de renovação carismática no Brasil. Esse livro, o que eu conto? O que é o batismo no Espírito Santo? O que são os dons do Espírito Santo? O que são os frutos do Espírito Santo? O que é uma vida no Espírito Santo? Okay? O que é a renovação carismática católica? O que os papas disseram sobre a renovação carismática católica? Então, é o Pentecostes, ok? Nos dias de hoje, para a nossa igreja. Muito bem,
É uma pessoa que pediu para não ser identificada. A gente respeita. Se você não quiser que fale o seu nome, a gente não fala, ok? Gostaria de saber por que muitas pessoas que vivem uma segunda união podem comungar. Aí eu questionei algumas que eu conheço e me disseram que o padre absorveu do pecado. Eu vivo uma segunda união e não comungo, e para falar bem a verdade, muitas vezes me sinto excluída, porque a igreja não aceita uma segunda união. Será que Deus prefere que sejamos infelizes? Bom, não é. Eu gostaria de dizer a esta pessoa e às outras que lessem o catecismo da igreja, no parágrafo 1650, que fala disso. Ok? O parágrafo do 1650 do catecismo, eu vou ler um pedaço aqui, né, para ficar bem claro, para não pensar que é palavra minha. Então, o parágrafo 1650 do catecismo diz assim, olha, são numerosos hoje, em muitos países, os católicos que recorrem ao divórcio, segundo as leis civis, e que contraem civilmente uma nova união. É a chamada segunda união, um segundo casamento fora da igreja, só no civil. A igreja, por fidelidade à palavra de Jesus, qual é a palavra de Jesus? Aí está entre parênteses. Todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira, e se esta repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Marcos 10, versículos 11 e 12. Afirma que não pode reconhecer como válida uma nova união se o primeiro casamento foi válido. Bom, às vezes a igreja declara nulo o primeiro, aí a pessoa pode casar de novo. Muito bem, continua aqui. Se os divorciados tornam a casar-se no civil, ficam numa situação que contraria objetivamente a lei de Deus. Portanto, não pode ter acesso à comunhão eucarística enquanto perdurar esta situação. Pela mesma razão, não podem exercer certas responsabilidades na igreja. A reconciliação pelo sacramento da penitência só pode ser concedida, ou seja, a absolvição, aos que mostram arrependimento por haver violado o sinal da aliança e da fidelidade a Cristo e se comprometem a viver uma continência completa, ou seja, não vivem vida sexual. Aí pode receber absolvição e pode comungar. É o parágrafo 1650 do catecismo, tá certo? Bom, alguns perguntam, mas o Papa Francisco não autorizou a comunhão? Não. O que o Papa Francisco colocou na exortação apostólica Amoris Laetitia, lá do número 300 ao número 305, o Papa disse o seguinte, que ele entende que, às vezes, em alguns casos muito especiais, o casal pode não estar em pecado mortal. Aí eu não sei como decidir isso. E que nesse caso, possivelmente, poderia haver a comunhão. Mas o Papa não abriu assim para qualquer caso, não. Continua a norma, continua essa. O casal de segunda união não pode comungar. Não pode confessar. Ok? Inclusive, há uma discussão a respeito disso hoje na igreja, né? O Papa não colocou que pode comungar. Diz que, de repente, o sacerdote, numa confissão, num caso muito específico, onde se por exemplo, não sei, chega-se à conclusão, o sacerdote chega à conclusão que aquele caso muito especial não há pecado grave, aí nesse caso poderia haver comunhão, mas não é regra geral, seria o caso de uma exceção. Muito bem, Carla Rosoli, Maria, mãe de Jesus, e Nossa Senhora Aparecida são a mesma pessoa? São a mesma pessoa. Qual a finalidade dos santos na vida dos católicos? Ô Carla, Nossa Senhora é composição de título, mas é a mesma pessoa. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora, né, de Medjugorje, é a mesma, é a única mãe de Jesus, ok? Que recebe títulos diferentes.
Né? É comum uma pessoa receber. Eu me lembro que o Pelé, quando era famoso, chamava de o rei de Roma. Outro chamava o rei não sei de onde. É títulos, mas é a mesma pessoa. Ok? É importante a gente estudar um pouco sobre a vida de Nossa Senhora. O Papa Paulo VI falava assim, que quem não entende o mistério da Virgem Maria, não entende o mistério de Cristo. Porque ela é mãe de Cristo. Ok? Eu vou recomendar um livro que você pode aprofundar o seu estudo sobre a Virgem Maria. A Mulher do Apocalipse. Nesse livro eu coloco todos os dogmas sobre Nossa Senhora e as devoções. Por exemplo, medianeira de todas as graças. Né? Enfim, todas aquelas devoções que a igreja cultiva sobre Nossa Senhora e os 4 dogmas que os papas proclamaram. Maternidade divina, Imaculada Conceição, Assunção ao céu, virgindade perpétua, ok? Nós precisamos conhecer mais de perto Nossa Senhora, né? Para que a gente até se beneficie da sua intercessão. Ela é medianeira de todas as graças, né? Muito bem, outra pessoa que pediu para não ser identificada, gostaria de saber se é errado ler os livros do Harry Potter, sendo a pessoa um adulto com sua fé já consolidado. Bem, se a pessoa tem uma fé firme, não tem mais dúvida, não vejo problema dela ler. Agora, sabe, tem coisa muito melhor para você ler. Você vai ficar lendo fantasia, você vai ficar lendo negócio de bruxa, peraí. Pega um livro como esse, O Purgatório, pega aí, por exemplo, o Pecado Original, vai estudar um negócio mais sério, vai gastar seu tempo com fantasia. Não. Sabe, eu não me preocupo nem se vai fazer, para você que é adulto, que tem uma fé consolidada e tal, mas tem coisa muito mais. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui. Os dogmas da fé, será que você conhece os dogmas da fé? Construir o homem e o mundo. Né? Olha aqui, história da igreja, história antiga, história... A gente conhece essas coisas, a gente fica jogando o tempo fora, jogando a vida fora, lendo coisas que não levam a gente para o céu, entendeu? Que não ajuda a família. Então, eu penso que é muito melhor, né, você ler algo que, sabe, tenha um sentido para a sua vida, do que você ficar jogando sua vida fora. Gente, a coisa mais sagrada que Deus nos deu é o tempo, é o presente. O passado já foi, o futuro não chegou ainda, a única coisa que é meu é o tempo, é o hoje. Agora eu pego o meu tempo e vou ficar gastando com fantasia? Não, tem coisa melhor. Vitor Santos, de Panelas, em Pernambuco. Como foi o processo de Galileu Galilei na Inquisição? Olha, eu já quero dizer o seguinte para você, Vitor, eu escrevi um livrinho explicando isso. Você conhece a verdade sobre o caso Galileu Galilei? Galileu Galilei foi um italiano, um físico italiano, que viveu no século 17, 1600 e pouco, e que ele baseado numa teoria, né, de Nicolau Copérnico, que era um monge da igreja, que descobriu o seguinte, descobriu o chamado sistema heliocêntrico. O que é isso? O Sol no centro do sistema solar. Eles pensavam, até Nicolau Copérnico, que era um sistema geocêntrico, a Terra no centro e o Sol girando. O Nicolau Copérnico descobriu que era o contrário. E o Galileu também acompanhou. Só que o Galileu não conseguia provar que isso era verdadeiro. E na época, todo mundo acreditava que a Terra era o centro do mundo. Por quê? Porque Jesus veio à Terra. Aquela citação lá de Josué, que o Sol parou um dia, né? Lá no Gabaon. Acho que o Sol parou, então é o Sol que gira. Então, os cientistas, inclusive os teólogos, tinham isso como uma verdade absoluta. Aí vem o Galileu dizendo, não, é o Sol que é o centro, a Terra que... E o Galileu estava certo. Só que o Galileu não conseguiu provar cientificamente. Não conseguiu provar. Então, ele foi realmente condenado num processo por alguns teólogos da igreja
que infelizmente quiseram dar um parecer numa coisa que não era de religião, era uma coisa que era de astrofísica, de astronomia. O Galileu não podia provar, ele quis argumentar com a força das marés, a força da Lua, para explicar, mas não era o caso, não era uma explicação científica. Resultado, o Galileu acabou sofrendo uma punição, não foi morto pela Inquisição, nada disso, ele teve uma morte natural, ele morreu de morte natural, inclusive recebendo os sacramentos da igreja, ok? Então, nesse livrinho aqui, você pode estudar com calma, não dá para eu explicar aqui nesse programa com detalhes o processo todo que o Galileu viveu, mas aqui, nesse livrinho, você pode ver esse estudo. Muito bem, Selma Pitanga pergunta o seguinte: a pessoa pode fazer o sinal da cruz com a mão esquerda? É permitido? Se for canhoto, é permitido, Selma. Não tem pelo que eu sei, não tem nenhum documento da igreja que proíba. Mas, como a maioria das pessoas é destra, não é canhota, a maioria, então, a norma ficou mais ou menos fazer com... Você nunca vai ver um padre, por exemplo, na missa, mesmo que ele seja canhoto, ele fazer o sinal da cruz com a mão esquerda, sempre com a mão direita. Então ficou como norma a mão direita, ok? Mas eu não conheço um documento que proíba fazer com a mão esquerda, ok? Dionatan Lima, ou Dionatan Lima, não sei. É pecado um ministro de música fazer academia? Bom, eu estou imaginando, Jonathan, que essa academia deve ser academia de ginástica, não é proibido para ninguém. Tem muito padre que faz academia. Se for academia de ginástica, eu espero que não seja algum outro tipo de academia suspeita, mas se for academia de ginástica, não há problema. Márcia Helena, via Facebook: se Adão foi o primeiro homem e Eva a primeira mulher, foram. Adão foi o primeiro homem. Eva foi a primeira mulher. Não se pode negar que Adão e Eva existiu. Adão e Eva existiram. Houve um primeiro homem. Deus criou um primeiro homem. Esse primeiro homem foi Adão. O que a gente não sabe é quando foi, onde foi e como foi. Isso a ciência vai mostrar um dia. Talvez a ciência diga, o primeiro homem surgiu lá na África há 1 milhão de anos atrás. Né? Já sabemos que foi via evolução. Isso nós não temos dúvida, porque a igreja já aceitou que o mundo veio lá do Big Bang, 13,7 bilhões de anos atrás, e foi havendo uma evolução que chegou até o homem. Aí houve um primeiro homem, esse primeiro homem é o Adão. Houve uma primeira mulher, a primeira mulher é Eva. Nós não sabemos como é que Deus fez isso, digamos assim, cientificamente, mas um dia eu penso que a ciência chega lá. Aí ele pergunta o seguinte: com quem seu filho Caim se casou? Bom, veja bem, aí a igreja explica o seguinte, que quando o escritor da Bíblia narrou o fato de Caim, quando é que ele escreveu isso? Mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Provavelmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia que envolvem o Gênesis, deve ter sido escrito na corte de Salomão ou na corte do rei Davi, onde já tinha aqueles sacerdotes, escribas. Agora, veja bem, isso foi 1000 anos antes de Cristo. Adão e Eva está lá no começo da humanidade. Então, o escritor sagrado aqui, ele se baseou no contexto da época dele para contar a história de Caim. Ele não contou exatamente como era lá no verdadeiro Caim. Tanto assim, veja bem, que ele fala que Abel era pastor e Caim era agricultor, não é isso? No verdadeiro Caim, lá no começo da humanidade, ninguém era pastor nem agricultor, não existia isso. Isso só vai existir na época aqui, 1000 anos antes de Cristo. Então, a Bíblia não é um livro de história, não é um livro de etnologia, de raças. O escritor sagrado simplesmente quis dizer o quê? O pecado, depois que Adão e Eva pecaram, disseram não a Deus, o pecado inundou a humanidade, a ponto de um irmão matar um irmão. Caim matou Abel. Mas não quer dizer que já não tinha mais gente, já tinha mais gente. Você entendeu? Não se preocupe, não queira usar a Bíblia como um livro de história, de etnologia, não.
é apenas um livro de verdade religiosa, senão você não entende nada. Eu escrevi dessa coleção de livrinhos aqui, tem um desses livrinhos, deixa eu mostrar aqui que explica isso. É esse livrinho que se chama, ele não está aqui, mas Como Entender as Páginas Difíceis da Bíblia, do Antigo Testamento. Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. Aqui eu explico essa questão do Caim, as pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho, aquela história da mulher de Ló que virou uma estátua de sal, todas essas coisas eu explico aqui. Okay? Essa coleção de livrinhos é exatamente para explicar essas dúvidas que nós temos aí. Muito bem. Estéfano, o Papa é o representante de Cristo na Terra? Sim, para nós católicos, o Papa é o representante, veja, não é o substituto, hein? Um dia eu ouvi alguém dizer que o Papa é o substituto do Cristo. O Cristo não tem substituto, porque ele é Deus, teria que ser Deus. Ele é representante. Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, chamava de o doce Cristo na Terra. O doce Cristo na Terra, quer dizer, é o representante de Cristo, ok? Por isso que ele tem poder absoluto na igreja, poder legislativo, judiciário e executivo, absoluto, porque é o representante de Cristo na Terra. Uma pessoa que pediu para não ser identificada. A Igreja Católica considera o Alcorão sagrado, uma revelação divina? Não. A única revelação divina para a igreja é a Bíblia e a tradição da igreja, ok? Alcorão, nenhum outro livro não é considerado inspirado pelo Espírito Santo. A igreja, a Bíblia e a tradição da igreja, só, ok? Então não é. Diogo Menon, via Facebook, o que a Igreja Católica definiu sobre o casamento gay? Ô Diogo, a igreja não definiu nada, a igreja nunca aceitou o casamento gay, e nunca vai aceitar. Por quê? Porque lá, no começo da humanidade, o que Deus fez? Fez o homem e fez a mulher. Então o casamento para a igreja sempre foi e sempre será o homem com a mulher. Então a igreja não vai definir nada, ela já definiu desde a criação do mundo. Ora, Deus não disse para o casal, Gênesis 2:24, o homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher, não se une a outro homem, e sereis uma só carne, crescei e multiplicai. Homem com homem não multiplica, mulher com mulher não multiplica. Crescei e multiplicai tem que ser homem com mulher. Então a igreja não vai definir nada em relação ao casamento de pessoas do mesmo sexo. A igreja segue o que está lá na Bíblia desde a primeira página da história, ok? Do cristianismo. Natalina, Jesus era a encarnação do anjo São Miguel, pelo amor de Deus. Jesus era a encarnação do Verbo. Santíssima Trindade é o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. O Verbo se encarnou. Deus se fez homem. Se fosse a encarnação de São Miguel Arcanjo, nós não estaríamos salvos. Nós somos salvos porque Deus morreu na cruz para nos salvar. O Verbo feito homem. Ok? Gente, nós precisamos estudar um pouco mais de religião. É por isso que tem esse monte de livro aqui, esse programa, entende? Vamos estudar. Olha, um livro ali que vale a pena estudar, Dogmas da Fé. Ali tem toda a doutrina católica. Outro livro aqui que você precisa estudar, o Catecismo da Igreja Católica. Aqui explica tudo. Ok? Muito bem, já estamos na hora do intervalo, vamos a ele, depois das perguntas que chegaram por e-mail. Espere aí, você vai ver que o nosso intervalo é bastante rápido. Meus amigos e amigas, já estamos voltando com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Tenho aqui alguns avisos antes de nós irmos ali para o Plasma, onde vão aparecer as perguntas que chegaram por e-mail. Bom, mas antes eu preciso avisar o seguinte, uma informação sobre o débito automático, aquelas pessoas que ajudam a cancelar pelo débito automático em conta corrente de banco. Então é o seguinte, os sócios que optaram por contribuir pelo débito automático precisam verificar se em suas contas correntes, se o débito está acontecendo. Pois caso não tenha o valor em dinheiro na conta, o sócio não contribui com a Canção Nova. Mas a Canção Nova paga pela consulta, você entendeu?
Então, se você fez o débito automático, mas não deixou o dinheiro na conta, a Canção Nova faz a consulta para o banco, o dinheiro não vem, a Canção Nova paga a consulta que ela faz, que o banco cobra tudo. Então, por favor, verifique se você tem o dinheiro na conta, você que faz a sua ajuda à Canção Nova pelo débito automático, ok? É a melhor maneira de contribuir com a Canção Nova, porque você não esquece, a Canção Nova não deixa de receber, mas é preciso que você deixe o saldo para o dinheiro ir para a Canção Nova, ok? Muito bem, outra informação, acampamento de oração aqui na Canção Nova, 10 a 12 de fevereiro, ok? O tema é Enchei-vos do Espírito Santo, é sobre o Espírito Santo, ok? Então aí você pode ter informações pelo telefone 12 31 86 2600 ou pelo site eventos.cançãonova.com, beleza? Muito bem, eu já mostrei a vocês esse livro que nós estamos lançando, A Reforma Protestante. Quem quiser conhecer o que foi esse acontecimento histórico de grande importância para o mundo e para a igreja, aqui é um estudo que os historiadores cristãos falam do assunto, tá? Já mostrei também o livro do padre Marlon Múrcio, O Remédio é Jesus, ok? E eu quero mostrar aqui mais um livro que eu lancei essa semana. Foram 40 anos, o que é isso? Foram 40 anos da minha vida de casado. Por que eu escrevi esse livro? Você está vendo aqui essa foto, o dia do meu casamento, com o padre Jonas fazendo o nosso casamento. Por que eu escrevi esse livro? Quando a minha esposa morreu, há 4 anos e meio atrás, na semana que ela morreu, eu estive aqui na Canção Nova com o padre Demétrio Gomes, um amigo meu de Niterói, que de vez em quando vem aqui. E ele, conversando com ele, nós estávamos tomando um café junto, falando da morte dela, ele disse: professor, o senhor devia escrever um livro contando esses 40 anos de casado de vocês. Eu digo: padre, mas fica chato, né, eu escrever. E não, professor, o senhor prega sobre família no Brasil, no mundo inteiro, as pessoas sabem também como é que o senhor viveu os 40 anos de casado. Não só com o que o senhor pregou, mas o que o senhor viveu. Na hora eu nem pensei nada, meu coração estava indo sangrando pela morte dela. Eu pensei assim: se for da vontade de Deus, Deus volta a pôr isso no meu coração. E agora, 4 anos e meio depois, as pessoas que trabalham comigo acharam que eu devia escrever. Então eu escrevi. Mas eu quero dizer uma coisa, eu não escrevi para, não sei, me exibir. Não tem nada que me exibir. Eu já estou muito velho para receber aplauso, eu não quero mais isso. Só quero o céu daqui para frente. Eu quis mostrar aqui nesse livro que o casamento não é uma curtição. O casamento é uma missão sagrada. Onde você recebe uma mulher, você tem que fazer essa mulher crescer, multiplicar, educar os filhos para Deus, né? Graças a Deus eduquei 5 filhos, temos 12 netos. Então, esse é o objetivo. É ilustrado, tem fotografias aí da nossa vida, do nosso passado, mas o objetivo você vai perceber, quem lê, vai perceber que é como se fosse um encontro de casais, né? Que a gente viveu nos nossos 40 anos. As nossas brigas, os nossos problemas, as nossas lágrimas, as nossas vitórias estão aí, ok? Se alguém tiver interesse de ler, está aí. Eu tenho uma pergunta aqui, antes de eu ir ali para o plasma, da Rosana, do Rio de Janeiro. É possível a possessão demoníaca em animais, ou infestação através de insetos ou pragas? Rosana, possível é, porque, por exemplo, o evangelho desses dias, aquele endemoniado que tinha uma legião de demônios, pediu para Jesus, não tira a gente dessa região aqui não, porque era uma região pagã. Porque o judeu não criava porcos, não. Quem criava porcos eram os pagãos. E Jesus não deixou. Ele disse: então faz o seguinte, Senhor, deixa a gente ir para os porcos. E Jesus deixou. Eles entraram nos porcos, os porcos todos se precipitaram no mar e morreram, não foi isso? Então quer dizer que o demônio pode entrar em animais. Agora, preste bem atenção, é preciso que Deus permita. Eles foram pedir autorização para Jesus. Então não pensa que, agora eu estou com medo do meu cachorro ficar possesso. Fica tranquilo, Deus não vai deixar. Entendeu? Isso é coisa muito rara. Não fique agora pensando que isso possa acontecer aí com seus animais. Não. Eu nunca vi um animal possesso, graças a Deus, nem quero ver. Né? Mas, como aconteceu naqueles porcos lá, mas Jesus ali permitiu.
Permitiu por quê? Um teólogo explica assim, Jesus permitiu para mostrar o seguinte, que aquele endemoniado que estava ali era mais importante que os 2.000 porcos. Então, legião, pode ir para lá, liberta este homem aqui, porque a vida deste homem aqui é mais importante do que esses 2.000 porcos. Só que o pessoal da região pediu para Jesus ir embora, né? Porque acharam que os 2.000 porcos eram mais importantes do que o endemoniado. Miséria humana, né? Achar que um monte de porcos pode valer mais do que um ser humano. Muito bem. As perguntas que chegaram por e-mail. Edson de Vila Velha, no Espírito Santo. É pecado pedir a Deus para ganhar na loteria, em outros jogos? Ô Edson, se você estiver precisando de um dinheiro, se você trabalha, não é preguiçoso, peça a Deus. Deus vai dizer se dá ou não. O que não pode é o sujeito querer ganhar a vida jogando. Aí gastando dinheiro, né, que devia estar comprando alimento para a família e tal. Entendeu? Isso aqui não pode. Né? O catecismo da igreja não diz que é pecado você fazer esse tipo de aposta. Mas fala o seguinte, que Deus mandou a gente ganhar o pão de cada dia com o suor do rosto. Porque o trabalho, ele é sagrado. Né? O trabalho é a sentinela da virtude, né? Não deixa você ir para o vício, para o ócio. Tá certo? Então ninguém queira ganhar a vida jogando. Isso aqui não pode. Sou consagrado a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort. Eu também. A consagração, eu vou até aproveitar. Deixa eu ver se o livro está aqui. É o livrinho Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, que é a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort. E sou questionado sobre o termo escravo de Maria. O que dizer? Bom, esse termo escravo de Maria é São Luís de Montfort que usa. Não quer dizer escravo no sentido de que você, né, não tem liberdade. Não, é escravo em que sentido? Eu consagro a minha vida a Nossa Senhora. Eu consagro todos os meus méritos a Nossa Senhora, para que ela leve isso para Jesus, para a salvação do mundo. Sabe, esse escravo aí é entre aspas. Você precisa entender o significado dele. E olha, quando São Luís de Montfort foi canonizado, todos os seus escritos foram analisados e foram aprovados pela igreja. E é ele que fala desses escravos. Né? Porque a consagração não é a Nossa Senhora, a consagração é a Jesus através de Nossa Senhora. Tem que entender bem essa consagração do São Luís de Montfort. Precisa ler esse livrinho inteiro aqui, para não ter essas dúvidas, ok? Muito bem, vamos em frente. Ariadna Lira, acabei de ganhar um bebê e gostaria de saber quando retornar a frequentar a Santa Missa. Ariadna, quando você puder. Se você puder deixar o bebê com alguém e você ir à missa, se você não tem ninguém para ir, não tem jeito de levar a criança, paciência, não é pecado você não ir. Agora, faça tudo para você ir. Se tiver uma vizinha que pode te ajudar, tua mãe, tua sogra, a empregada que possa ajudar, vá à missa. Se não tem jeito, é só você, não tem jeito, você, paciência. Aí diz que aí você não é pecado perder a missa do domingo. Mas faça o possível. Qual a posição da igreja sobre as supostas aparições de Jacareí? Olha, eu não sei dizer. Jacareí é uma cidade que fica aqui mais ou menos a uns 120 quilômetros daqui. Tem o bispo de São José dos Campos, que é o bispo de Jacareí. É preciso saber o que o bispo diz. Eu não sei dizer agora de cabeça, precisaria. Eu me lembro que o bispo anterior não tinha aprovado as aparições. Só que o bispo mudou. Então eu não sei dizer agora qual é a posição do bispo atual de São José dos Campos, que é o bispo de Jacareí. Lucas de Teresópolis, no Rio de Janeiro, que são os livros deuterocanônicos. São aqueles livros que a Reforma Protestante tirou da Bíblia, mas a Igreja Católica não tirou. Quais são? Vou citar alguns. Macabeus 1, Macabeus 2, Eclesiástico, Esther, Baruque, Judite. Por que os protestantes tiraram esses 7 livros da Bíblia? Porque eles acompanharam
a Bíblia do Antigo Testamento judaica, e não a versão chamada dos 70. Vou explicar o que é isso. No ano 200 a.C., o rei do Egito queria ter na biblioteca da cidade de Alexandria, que era a maior biblioteca do mundo, fundada por Alexandre Magno, ele queria ter todos os livros do mundo. Então ele pediu que 70 rabinos judeus viessem da Palestina para o Egito e traduzissem a Bíblia do hebraico para o grego, que em Alexandria se falava o grego. Aí surgiu a chamada versão dos 70, que a igreja sempre seguiu até hoje. Bom, 100 anos depois de Cristo, os rabinos judeus na Palestina fizeram um sínodo para definir a Bíblia deles. E eles tiraram esses 7 livros, não consideraram canônicos, que estavam na versão dos 70. Os protestantes acompanharam a versão judaica do ano 100 depois de Cristo, e a igreja sempre acompanhou a versão dos 70, que é 200 anos antes de Cristo. Então esses 7 livros ficaram sendo chamados livros deuterocanônicos. São esses. Para a igreja católica, todos eles são inspirados pelo Espírito Santo. Macabeus 1, Macabeus 2, Eclesiástico, etc. Esther, Baruque, Judite, etc. Danilo Ferreira, de Porto Alegre, Rio Grande do Norte. O que a igreja diz a respeito dos 3 dias de trevas e que somente uma vela benta acesa servirá de luz? Danilo, a igreja não fala nada. Você pode ter certeza que nenhum bispo da igreja, nenhum cardeal da igreja, nem o Papa, ninguém falou disso e nem disse que isso é verdade. Isso é uma história que rola na internet aí, mas que não tem aprovação da igreja. Pode ter certeza disso. Se você encontrar algum bispo, ou algum cardeal, ou sei lá, alguém do Vaticano, que confirme isso, conta para mim, que aí eu vou contar aqui no programa. Pode passar. Carlos Andrade, de Salvador, na Bahia. Devo receber os testemunhos de Jeová na minha casa? Ô Carlos, eu acho que não. Eu vou dizer porque eu não recebo. Eu vou dizer o que eu faço. Bate na minha casa, eu os recebo com educação e carinho. O que vocês querem? Queremos falar, vocês são de que religião? Testemunho de Jeová. Eu digo, meu amigo, eu sou católico, satisfeito com a minha fé, respeito a de vocês. Então, se for para conversar sobre isso, eu não quero conversar. Ok? E eu aconselho a não, e não é só Testemunho de Jeová, é qualquer outra religião. Por quê? Porque muitos católicos não têm uma formação 100%. Aí começa a escutar, e negócio de Maria, negócio de não sei o quê, começa a ficar em dúvida. Aí escreve professor Felipe, o sujeito foi lá, falou isso assim para mim, e agora, que eu não sei responder, o que eu faço? Então você não conversa com o cara que, entendeu? Vai estudar a tua fé, então. Para que receber uma pessoa de uma outra religião, se você nem estudou a sua religião? Você já leu todo o catecismo da igreja? Já conhece todos os dogmas da fé católica? Não. Então você vai ter aula de religião com alguém de outra religião? Não, nós temos que respeitar, amar, tudo bem, mas cada um na sua religião. Certo? Pode passar. Guilherme, de Tietê, em São Paulo. O que levou a igreja a tornar alguns livros bíblicos apócrifos? Não. O que é um livro apócrifo? É um livro que a igreja não deixou entrar na Bíblia. Vocês sabem que quem montou a Bíblia, quem disse esses 72 livros aqui são inspirados pelo Espírito Santo, quem montou a Bíblia foi a Igreja Católica. Desde lá do ano 1000, desde lá do primeiro século, desde o cânon de Muratori, o concílio de Cartago III, IV, no tempo de Santo Agostinho, até o concílio Vaticano I, a igreja disse, esses 72 são inspirados pelo Espírito Santo. Por que a igreja fez isso? Porque Jesus deu à igreja essa infalibilidade. Na Santa Ceia, Jesus disse para os apóstolos, quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ensinar-vos a toda a verdade. João 16, 13. Então a igreja, diz o catecismo, tem o carisma de não errar. Então a igreja definiu os 72 livros inspirados pelo Espírito Santo.
60 e tantos livros a igreja não deixou entrar na Bíblia. São chamados apócrifos. Por exemplo, vou dar um exemplo a você. Eu tenho um livro aqui que eu escrevi, este livro aqui, A Sagrada Escritura. Isso aqui é uma espécie de um curso bíblico. Aqui eu coloco o nome de todos os livros apócrifos. Vou abrir aqui na página, está aqui, ó. Dá para dar um close aqui? Livros apócrifos. São mais de 60. Do Antigo Testamento, uns 30, do Novo Testamento, mais uns 30. Vou dar um exemplo, por exemplo. Vou chegar aqui perto do câmera, que aí o câmera mostra e eu mostro. Olha aqui, por exemplo, do Antigo Testamento, tinha lá a vida de Adão e Eva, 1 Enoque, 2 Enoque, Apocalipse de Abraão, Testamento de Abraão, Testamento de... Tudo isso não é inspirado pelo Espírito Santo. É chamado apócrifo. Quando chega no Novo Testamento, olha aqui, no Novo Testamento, Evangelho, olha quantos evangelhos não entraram na Bíblia. Só entraram o quê? Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Olha aqui, Evangelho segundo os Hebreus, proto-evangelho de Tiago, Evangelho do Pseudo Tomé, Evangelho de Pedro, Evangelho de Nicodemos, Evangelho de Zebionito. Atos tinha, olha, Ato de Pedro, de Paulo, de André, de João, de Tomé, de Filipe, de Tadeu, só ficou o Atos de Lucas, os Atos dos Apóstolos. Por que a igreja tirou esses livros da Bíblia? Não deixou entrar? Porque esses livros tinham erros, tinham heresias, ou tinham fantasias. Então a igreja, assistida pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, a igreja católica, apostólica, romana, montou a Bíblia. Porque a Bíblia não tem um livro que traga o índice da Bíblia. Vocês entenderam? A igreja foi quem fez o índice da Bíblia. O que equivale a dizer o seguinte, gente, quem não acredita na infalibilidade da igreja católica não devia ler a Bíblia como um livro inspirado pelo Espírito Santo. Quem garante para você que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, é palavra de Deus, é a igreja católica. O que a Reforma Protestante fez em 1517, eu conto nesse livro aqui, né? A Reforma Protestante, nesse livro aqui eu conto. O que eles fizeram foi tirar 7 livros daqui, aqueles que eu falei que a Bíblia judaica tirou também, mas que a Bíblia católica nunca tirou. Vocês entenderam? Então, é isso. Muito bem, Guilherme. Onde nasceu a ideia da existência do purgatório? Nasceu na Bíblia. O purgatório está na Bíblia. Olha, eu escrevi um livro, O Purgatório. Aqui você vai ver o purgatório na Bíblia. Tem mais de 6 passagens bíblicas que falam do purgatório. Não usa a palavra purgatório, porque a palavra purgatório é uma palavra que a teologia criou. Purgar quer dizer o quê? Purgar quer dizer limpar. O purgatório é um lugar de limpeza da alma. Limpeza dos nossos erros, dos nossos pecados, para poder a alma ir para Deus perfeitamente santificada. Então, nesse livro aqui, eu mostro o purgatório na tradição da igreja, o purgatório na Bíblia, olha aqui, quer ver? Vou mostrar. Purgatório no magistério da igreja, o purgatório na Bíblia, olha aqui, está na Bíblia. Tem mais de 6 passagens aqui, que a igreja entendeu o purgatório através dessas passagens. Então, quem tem dúvida, leia isso daqui. Você tira a sua dúvida. O meu trabalho hoje na igreja é isso. É colocar as coisas em livro para que os católicos entendam as coisas da nossa fé. É dogma de fé. Se você pegar esse livro aqui, Os Dogmas da Fé, você vai ver que é dogma de fé, confirmado nos concílios da igreja. Bom, vamos aqui. É verdade que a assunção de Nossa Senhora ao céu foi uma determinação de um Papa. Está vendo? Nossa Senhora foi para o céu porque foi para o céu. O Papa não determinou nada, o Papa só explicou para nós. Porque vem da tradição da igreja, né? Os apóstolos transmitiram de boca em boca que Nossa Senhora ressuscitou e foi para o céu. O túmulo dela está vazio lá em Jerusalém. Ok? O que o Papa fez, o Papa Pio XII, no dia 1º de novembro de 1950, o Papa Pio XII, né, numa bula pontifícia, chamada Munificentissimus Deus,
O Papa Pio XII simplesmente definiu como dogma de fé. É dogma de fé mesmo. Nossa Senhora foi para o céu de corpo e de alma. E isso aqui é a prova disso? Ela aparece com o corpo dela. Apareceu em Fátima, apareceu em Lourdes, ela aparece com o corpo dela. Por quê? Porque ela está ressuscitada. Apareceu por índio Juan Diego, lá no México. E há comprovação científica disso. Por quê? Porque ela está ressuscitada e de corpo e alma no céu. É a única pessoa puramente humana que já ressuscitou. Os santos não estão no céu com o corpo. Os santos estão no céu com a alma. Porque é na alma que está a inteligência, a memória, a liberdade, a vontade, a consciência. Quando Jesus voltar, todas as almas vão se unir aos corpos ressuscitados. Aí a pessoa volta à plenitude humana dela. Ok? Gabriel, pode-se ir à missa de bermuda? Ô Gabriel, eu vejo todo mundo indo na missa de bermuda. Não vejo nenhum padre proibir, não vejo nenhum bispo proibir. Então, de certo, pode, né? Agora, por favor, não use uma bermudinha aqui, não, né? Usa uma bermudinha lá no joelho, pelo menos. Tá certo? Gente, a casa de Deus é sagrada. Eu, pessoalmente, não vou na missa de bermuda. Não vou. E nem vou de camiseta, como é que chama? De atleta, como é que chama? Regata. Não. Olha, lá no Oriente, nas peregrinações, a mulher não entra numa igreja com os ombros de fora. Não entra. Fica uma senhora na porta, se a mulher tiver, ela bota um véu nas costas da mulher, ok? E homem não entra de bermuda. Não entra. Respeito ao sagrado. Não permite você cruzar as pernas no banco. Se você cruzar a perna no banco, o cara vem... Sabe, é respeito ao sagrado. Olha, aqui tem uma coisa que eu acho bonito, por exemplo, nossos irmãos protestantes. O pastor, por mais simplesinho que ele é, por respeito à Bíblia, que é tudo que eles têm, ele bota um terninho e gravata. Respeito ao sagrado. É bonito isso. Então, eu, pessoalmente, não vou numa missa de bermuda. Eu vou de calça comprida, camisa fechada aqui. Mas está quente. E daí está quente? Deixa ficar quente, eu não vou morrer por uma hora. Né? Deixa. As igrejas hoje têm ventilador, tem algumas que têm até ar-condicionado. Bom, Marta Fernandes, Mongaguá, em São Paulo. Por que Jesus, após a ressurreição, não foi imediatamente reconhecido pelos discípulos? E por que ele ficou apenas 3 dias na terra após a ressurreição? Bom, Marta, vamos por partes. Por que ele ficou 3 dias na terra? Porque é o seguinte, o judeu só acreditava que a pessoa estava morta depois de 3 dias. Então Jesus fez questão de ficar sexta, sábado e domingo ele ressuscitou. Foram 3 dias. O judeu, uma parte do dia ele já contava como um dia inteiro. Então ele não deixou dúvida que tinha morrido. Aí ressuscitou. E as escrituras ele já tinha dito para os apóstolos, eu vou ressuscitar ao 3º dia. Não tinha dito antes? Então ele cumpriu a escritura. Agora, por que ele não foi reconhecido? Madalena olhou para ele e não reconheceu. Aqueles 2 discípulos de Emaús não reconheceram ele, só na fração do pão. Porque o corpo ressuscitado pode mudar de feição. Entenderam? Não é mais um corpo estático como esse aqui, não. Por exemplo, Nossa Senhora aparece lá no México em forma de uma índia. Aparece lá em Lourdes, loirinha, de olhos azuis. Por quê? Porque os europeus são assim. Lá no Japão, aparece de olhinho puxado. É a mesma Nossa Senhora. Entenderam? Mas ressuscitada, o corpo pode mudar as aparências. Então Jesus não queria ainda ser reconhecido. Ele sabe por que não queria. Então, ele certamente modificou a sua feição. Quando a gente ressuscitar, a gente vai entender isso melhor. Espere um pouco. Vamos lá. Hélio Pinheiro, de Governador Valadares, é correta a distribuição de pães para as crianças
no momento da comunhão eucarística, olha, o missal romano pede para não fazer isso. Por quê? Porque a criança pode se enganar, achar que ela está recebendo a comunhão de verdade. Então, o missal romano pede para não dar hóstia para a criança, hóstia sem consagrar, porque a criança pode confundir as coisas. Está escrito na Redemptione Sacramentum do Papa João Paulo II. Ok? Muito bem, gente boa. Chegamos ao final do programa. Quero mostrar rapidamente esse livro. Foram 40 anos, são meus 40 anos de casado. Depois de 4 anos de viúva, por um pedido de um padre amigo, eu escrevi esse livro. E aqui um livro novo também, né? É A Reforma Protestante. Quem quiser conhecer profundamente esse assunto, aqui um estudo. E o livro do padre Marlon Múrcio, O Remédio é Jesus. Bem, muito obrigado a vocês que vieram hoje aqui, e vocês de casa também, um grande abraço, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. CançãoNovaPlay.com. Assine já!